Gravação iniciada. Bom dia, estamos aqui continuando com a nossa reunião de novembro de 2020, estamos no dia 18 de novembro de 2020, na nossa sessão da parte da manhã, tivemos intervalo, agora estamos retornando para julgamento do processo de número 47 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, é um recurso da contribuinte Silvana Cássia Ribeiro Batista. Bem, presidente, aqui nós temos questão relacionada também a despesas médicas, tá? Aí nós temos, no caso, recibos, declarações, e eu já coloco aí que é da página 83 e seguintes, para quem queira verificar. O recurso é um recurso da Fazenda, desculpe, deixa eu ver se é da Fazenda aqui. Recurso é recurso da contribuinte, né? É tempestivo o recurso, atende os demais pressupostos, então eu entendo que o recurso deve ser conhecido. É exigência de imposto de renda à pessoa física relativo ao exercício 2009, no calendário 2008, em virtude de glosa de despesas médicas, como já dito. A motivação da glosa, conforme notificação de lançamento fiscal, foi o seguinte: a contribuinte foi intimada a apresentar comprovante das despesas médicas declaradas, a documentação apresentada em 22/6/2011 não permitiu uma análise conclusiva. Por essa razão, intimou-se novamente a contribuinte a comprovar o efetivo pagamento da despesa declarada com Pierini Miarelli Stark, no valor de 19 mil. Em resposta, em 21/7/2011, a contribuinte argumenta que os pagamentos foram efetuados com dinheiro recebido de acupuntura, consultas médicas, aluguéis enumerados. Esses recebimentos, obviamente, é porque a contribuinte é profissional da área médica, então seriam consultas, acupuntura, consultas médicas, aluguéis enumerados de que já dispõe. Apresenta recibo de valores recebidos no montante de 14.830 para comprovar esse pagamento em dinheiro. Diante disso, foi efetuada a análise na qual os valores disponíveis em espécie foram confrontados mês a mês com os recibos emitidos pelo profissional, né, em relação ao qual se efetuou a glosa, e verificou-se que não foram comprovados recursos para todos os recibos. Face ao exposto, decidiu-se pela glosa da referida despesa por falta de comprovação do efetivo pagamento. Vou aí as minhas considerações. No acórdão recorrido, negou-se provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a glosa das despesas referentes à cirurgião dentista, né? Temos recibos folha 84, 88 e declaração na folha 83, sob o entendimento de que totalizaram 19 mil, sob o entendimento de que é lícito a autoridade fiscal exigir a seu critério outros elementos de prova, caso não fique convencida da efetividade da prestação do serviço ou da materialidade dos respectivos pagamentos, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar de maneira inequívoca, sem deixar margem de dúvida. Contribuinte, por sua vez, requer seja afastada a glosa de despesas médicas, sob o entendimento de que a apresentação dos recibos de declaração profissional são suficientes à comprovação, sendo desnecessário fazer a declaração. Eu entendo, e já tenho esposado esse entendimento, de que, obviamente, a fiscalização pode solicitar novas provas e tal, com relação principalmente no que diz respeito a pagamentos em dinheiro. Eu trago aí um acordo do conselheiro Luiz Eduardo nesse sentido, e volto de novo aqui as minhas considerações. Não obstante as alegações da contribuinte, no caso do plano, não se afigurou irregular ou desarrazoado a exigência feita pela fiscalização com relação aí a esses pagamentos. A contribuinte, ressalta que a contribuinte alegou que os pagamentos teriam sido feitos com dinheiro devido à sua atividade profissional, além de aluguéis enumerados. Entretanto, a análise feita pela fiscalização concluiu que tais alegações e documentos correspondentes não foram hábeis a comprovar, porque o valor era diferente. Enfim, presidente, com base no que se tem no processo, eu estou
conhecendo do recurso especial da contribuinte, mas estou negando provimento e ressalto aí para quem acha que isso é importante, eu sei que no colegiado nós temos, além de recibos, essas declarações inclusive com firma reconhecida nas páginas que eu indiquei para os senhores. Então é isso, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Mário, é só uma pergunta, eu fiquei com uma dúvida aqui, na ação fiscal, lá na notificação, está falando que ela só apresentou 14.830, é isso? Não é, isso não são recibos, não. É o seguinte, a fiscalização pediu para ela comprovar, como ela disse que os desembolsos foram em dinheiro, e ela foi comprovar, no caso, a origem, de onde ela tinha recebido esse dinheiro. E são esses valores que ela disse que recebeu para fazer jus a esses pagamentos, que são inferiores ao que efetivamente foi pago. Então, aí nós temos despesa de 19 mil, e os recursos que ela disse que teria disponíveis para pagar esses valores são de 14 mil e alguma coisa, 14.300, salvo engano. Quando fala que apresenta recibos de valores recebidos no montante de 14, é que ela recebeu. Ela recebeu e quer justificar o pagamento feito em dinheiro. Sim. Ok, obrigada. Sim, então o conselheiro Mário está conhecendo e... Eu estou conhecendo e negando tendo em vista recurso da contribuinte. Sim. Conselheira Ana Cecília. Eu estou só terminando rapidamente aqui de olhar o processo presente. Só... Aqui tem uma situação diferente, que é essa questão de que a contribuinte não tinha o valor suficiente para suportar as despesas realizadas. Foi essa a razão da autuação de parte, né, Mário? Isso. Eu não sei se eu entendi corretamente. Foi isso. Então, assim, é porque eu estava fazendo a leitura e já estava vendo que tinha apresentação de recibo e entendendo que aqueles recibos ali estavam comprovando, né? Aí eu só vou dar mais uma olhada para ver aqui. Eu não achei os documentos. Aqui, achei. Veja aí, 83 em diante, Ana Cecília, tem todos os documentos. Tem os recibos e tem as declarações. É uma declaração só no mar de 19 mil, que acho que é a única glosa. É isso. O valor em discussão é só esse. Sim, confirma reconhecida. Eu estava até em dúvida com relação à questão do conhecimento, mas aí o paradigma é exatamente no sentido de que a declaração é suficiente, né, para comprovar. Eu acho que nesse caso específico aqui, apesar de ter os recibos aqui, tem essa situação que se contrapõe ao recibo, que é justamente o fato dela não ter valor que suporte a despesa que ela diz ter incorrido. Então, aqui eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Não, mas teve uma parte que ela comprovou que suportaria, né? Então, seria só em parte aqui. Então, no meu caso, eu tenho que abrir a divergência para poder... aqui é recurso da contribuinte, Mário? Da contribuinte. Então, seria para estabelecer, no caso aí, as deduções no valor de 14.830, pelo que eu estou entendendo, pelo raciocínio que você está desenvolvendo, que são os valores que ela apresentou que suportariam, não é isso? Congelou, Ana Cecília. Congelou, Esperando a Cecília... Congelou, viu, Ana Cecília? Precisamos... acho que talvez tenha que sair e voltar. O vermelho aí. Agora sim. Congelou de novo. Sim. Você está dando provimento parcial, é isso? Eu não estou... Só para concluir, gente, eu não estava conseguindo escutar o que o Mário falou.
eu estou dando provimento parcial para restabelecer as deduções realizadas apenas no valor de, até o limite de 14.830. A fração, que foi o valor, 830, que foi o valor no qual houve comprovação de que ela poderia suportar a despesa que aqui se alega ter incorrido. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu vou acompanhar a diligência nesse caso. Conselheiro Maurício. O relator. Conselheiro Marcelo. O relator. Conselheira Rita. Eu só fiquei na dúvida, dos 14 mil, é porque não apresentou recibo na totalidade dos 19 ou não tinha comprovação de renda de Isso, renda, é comprovação de renda, entre aspas, porque ela apresentou uma opção de valores que ela teria recebido na condição de médica ou de aluguel que ela tinha, então esses valores não suportariam os recibos aí. Considerando aqui o tipo de lançamento que a gente está tratando, né, que é a possibilidade de dedução ou não de despesa, eu vou me ater à questão das provas, né, e aí a gente tem recibo e tem declaração, que para mim é relevante. Então, eu vou, com base nas declarações, reconhecer a despesa de 19 mil, independente do debate dela ter conseguido comprovar a totalidade de... Então, seria provimento total no seu caso, né? Provimento total, exatamente. Bem, eu voto com o relator, então aqui o resultado, por unanimidade de votos, conhecer, não é isso? E, no mérito, por maioria, né? Não é isso? Por maioria, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, né? João Vitor e Rita, não é isso? Ana Cecília e João Vitor dá provimento total, né? João Vitor e Ana Cecília parcial. Não, é parcial também? Eu acompanhando a doutora Ana Cecília nesse caso. Ah, tá. Então, vencidos os conselheiros Ana Cecília e João Vitor, vamos assim, só vou, vencidos os conselheiros Rita, que ele deu provimento integral, não é isso, Rita? Correto. Provimento integral, e Ana Cecília e João Vitor, que lhe deram provimento parcial, para admitir a dedução no valor de quanto? 14.830. Então, acho que até o limite, não é, de isenção? Uhum. Bem, agora, então, passamos para o número 48 da pauta, da relatoria da conselheira Rita, o contribuinte Amadeu Henriques da Cunha, é recurso do contribuinte. Processo é um processo simples, eu acho que só o Marcelo, que não participou desse debate, nos últimos meses a gente teve um processo semelhante, a gente está tratando de um recurso especial interposto pelo contribuinte, contra a decisão da turma ordinária que não reconheceu despesa com serviços de enfermagem prestados em domicílio ao dependente do contribuinte. A Fazenda Nacional foi intimada do recurso e apresentou contra-razões pugnando pelo não provimento. E como a gente já debateu muito essa questão, eu estou negando o provimento ao recurso do contribuinte por entender que a Lei 9.250, no seu artigo 8º, quando ela traz o rol das possibilidades de despesas que podem ser aceitas para fins de dedução... Desculpa, conselheira Rita, eu não estou localizando... na pasta, não? Eu não vi aqui. Espera aí que eu vou salvar, então. Desculpa, é que eu estou abrindo ele no meu... Ué, tinha salvado todos.
Só um minutinho. Pela numeração aqui não tá, eu também não estou vendo pelo nome, não. Já coloco. Foi? Deixa eu ver, eu tenho que sair e depois entrar. Sim, agora sim. Tá. Então, dedução de despesas com serviços de enfermagem prestados a dependente do contribuinte na sua própria residência. A alegação do contribuinte é que, como a sua dependente tinha mal de Alzheimer e tinha uma dependência severa e, em razão disso, precisava de cuidados 24 horas, ele teria direito a essa dedução. E em outro mês, a gente acabou fazendo um debate muito rico sobre essa matéria, mas eu acabei me filiando à corrente de que o artigo 8º da Lei 9.550, ele traz um rol, que é um rol taxativo das possíveis despesas que podem ser consideradas para fim de dedução da base de cálculo do imposto de renda. E lá o dispositivo, ele fala de despesas com hospitais e com outros profissionais de saúde. Pelo entendimento que eu tenho, esse não é o caso dos autos. A gente tem aqui, embora o contribuinte fale em serviços de home care, não é o home care daquela questão de internação hospitalar na própria residência, então essas despesas não foram pagas num contexto de atendimento hospitalar, no meu entendimento. E até reproduzindo um voto do conselheiro Dene, eu estou negando o provimento ao recurso do contribuinte, dando uma interpretação mais restrita às previsões, então, de dedução do artigo 8º. Estou negando o provimento. Conselheiro Mário. Eu acompanho a conselheira Rita. Conselheira Ana Cecília. Presidente, na sessão passada, eu até votei com a divergência, a época foi aberta não foi a divergência, não, foi a relatora. Não, você acompanhou a relatora, era um voto da doutora Ana Paula, se não me engano. A Ana Paula, ela já trazia esse entendimento, um entendimento diverso ao que foi colocado aqui pela conselheira Rita, e eu queria aproveitar para pedir vista desse processo, para poder analisar com mais profundidade essa matéria, apesar de ter já expressado o entendimento na outra oportunidade, eu quero reanalisar o tema e gostaria de ficar com vista, presidente. Ok. Então, vista para a conselheira Ana Cecília, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer recurso e negar-lhe provimento. Acompanhada, pelo conselheiro Mário, não é isso? Nesse ponto, houve pedido de vista. Ninguém mais se manifestou sobre conhecimento ao mérito, ok? Agora, seguimos, então, o número 49 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, o recorrente contribuinte Fausto Nicolau Abdala, e recurso do contribuinte. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Bom, como eu já adiantou, esse é um recurso do contribuinte, na origem foi o lançamento para cobrança de imposto de renda, em função da glória de despesas médicas, glória de 23.000, omissão de rendimento de 8.904, glória de prestação devida de 997. A matéria que subiu reexame aqui para a gente é critério de comprovação de despesa médica, e aí é um questionamento aqui com relação ao conhecimento, e aqui, antes, o passar análise do conhecimento, antes, porém, de ser registrado, o contribuinte apresentou o histórico estipulado aditivo ao seu recurso especial, com solicitação de juntada em 8 de setembro de 2020, por meio do qual pretendeu reafirmar a divergência jurisprudencial, todavia, por meio do acordo 92.02.008.760, de 25 de junho de 2020, recente agora, Considerando a preclusão que a multa se operou e a ausência de previsão regimental para a interposição de peças a esse título, deixo de conhecê-lo.
Passando ao conhecimento, a matéria devolvida foi critério de comprovação de despesas médicas. A União sustentou contra razões que não teria sido apontada a divergência jurisprudencial, na medida em que o recorrente não teria demonstrado a semelhança fática por meio do cotejo entre os acordos, além do que também não teria apontado a legislação cuja interpretação reputa como controvertida. Assim sendo, passa-se aos casos. Destaco aqui que a exigência para o primeiro do artigo 67 do ICAR, no que toca à demonstração da legislação tributária interpretada de forma de divergência, que outrora já foi demonstrada de forma objetiva, estou devidamente cumprido, inclusive quando o recorrente fez menção no artigo 8º da Lei 9.250 e o seu inconformismo pela glória de despesas médicas na apuração do IPF. Prosseguindo, a decisão recorrida entendeu que, mesmo com a apresentação de recibos, o contribuinte deveria apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas lá indicadas, uma vez que teria sido intimado pelo autuante a, nesse sentido, fazê-lo. Vale dizer, uma vez intimado, o contribuinte deveria relacionar os recibos com sua documentação financeira. Essa é a síntese. Para demonstrar a divergência, apresentou os acordos 2301 e 2001-001-339 e recortou trechos de ambos, que são juízes, e inseriu o dissídio jurisprudencial. De início, enquanto destacar a imprestabilidade do acordo 2001-001-339, conforme o parágrafo 12 do artigo 67 do ICAR, este foi tratado por turma extraordinária deste Conselho. Já no número 2301-006-346, né, foi assentado o entendimento de que havendo dúvida quanto a qualquer dos requisitos legais dos documentos que atestam a prestação de serviço e de seu pagamento, a fiscalização deveria exigir provas adicionais de efetividade do serviço do beneficiário deste e do pagamento efetuado. Naquele caso, os recibos teriam sido, inclusive, complementados e ratificados pelos correspondentes profissionais de saúde. Dos resumos acima, temos efetivamente demonstrado o dissenso jurisprudencial a demandar a solução para esta turma, como acertadamente concluiu a análise prévia de admissibilidade, confira-se. E aí, em vez da leitura, para a parte final aqui, né? Em vez da leitura do paradigma, o entendimento de que a ausência de indicação desabonadoras e estando preenchidos os requisitos legais, os recibos comprovam despesas médicas. No caso do acordo recorrido, reputou-se legítima a glosa, pois caberia ao suplicante apresentar elementos que eliminariam qualquer dúvida que pairasse sobre o documento, considerando que, diante de dúvidas levantadas pela fiscalização, recibos não seriam suficientes para comprovar a efetividade do pagamento e da realização do serviço. Então, nesse sentido, está encaminhando para conhecer o recurso. Só uma questão aqui, que, na verdade, os acordos que não foram já considerados aptos pelo despacho de admissibilidade, eles não têm que ser revistos aqui, não, tá? Então, aqui, pelo que está no seu voto, aqui que você acabou de ler, parece que a gente está dizendo que eles são da turma extraordinária, portanto, não servem. O que teria que ser dito esse daí já não foi, o primeiro não foi aceito no exame, porque a gente aqui não pode de novo dizer isso. Ok. Entendeu? Você pode até reportar o que o acordo diz. Só estou falando de criar um precedente para se achar que aqui a gente vai poder. Isso daí não tem como. Ele já aceitou, ele já disse isso no despacho. Ele só. Aí, num caso desse, o que a gente faz normalmente? Diz assim, o único acórdão considerado apto no exame foi esse. E aí você analisa esse e chega à conclusão que for naquele caso, né? Mas é que colocar isso aí, como se a gente estivesse dizendo isso, parece que o despacho aceitou e a gente não está. A gente não poderia. Eu vou me reportar o despacho, então, dizendo que o próprio despacho já descartou esse acórdão aí. Já descartou, e o único que foi considerado já pelo despacho foi o segundo, foi esse aí, o primeiro, na verdade. Sim. Eu já marquei aqui para fazer a alteração. Ok. Então, vamos passar para o mérito, né? Quanto ao mérito, relembre-se que o fisco usou despesas médicas declaradas da ordem de 23 mil, como a seguir resumidos. Aí tem um quadro aqui, né, os três profissionais, especialidade, valor, as folhas do processo que se encontram os recibos e a declaração dos próprios profissionais, né, reafirmando aí o serviço, né. O contribuinte foi intimado às folhas 77 a apresentar a documentação probatória do efetivo pagamento aos profissionais acima relacionados,
os recibos já tinham sido apresentados para que fossem juntadas as cópias de cheque, ordem de pagamento, transferência, bancário, entre outros, nos quais ficasse demonstrado os efetivos desembolsos. Foi intimado ainda, na mesma oportunidade, a também apresentar a comprovação da efetiva utilização do serviço, através de pedido de exames, prescrição de receitas, orçamentos, entre outros. Em resposta, informou a Folha 78 que os pagamentos haviam sido feitos todos em espécie. Em sua impugnação, o autuado argumentou, entre outras coisas, que seria perfeitamente plausível que os pagamentos tivessem sido efetuados em dinheiro, uma vez que teria passado a ser prática reiterada receber e pagar em espécie para evitar a incidência da CPMF. Destaque-se que os recibos apresentados dão conta de pagamentos em 2004 que iniciavam em R$500, passando por R$1.000 e R$2.000 e chegavam aos R$3.000, e que teriam sido pagos em espécie, segundo sustentou o autuado. Pois bem, à vista da DIPF 2005 do contribuinte, note-se que há um aproveitamento de despesas médicas, com duas pessoas jurídicas, Unimed e Uniodonto Vale do Rio Verde, que sugerem tratar de plano de saúde e odontológico. Informou como ocupação o seu grupo engenheiro, arquiteto e afins, e segundo o Código de Retenção, os comprovantes de rendimento de duas de suas três fontes pagadoras, trata-se de profissional liberal. O ponto nevrálgico resume-se, por assim dizer, quando a necessidade ou não de contribuinte ou intimado comprovar a transferência do numerário em função das despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibo da filiação. A base legal da redução de despesas dessa natureza é a linha A do inciso 2 do artigo 8º da 9.250, que assim estabelece, e aqui eu peço licença para pular a leitura aqui, e aqui eu continuo, veja, se não basta que tenha eventualmente a vida despesa, melhor dizendo, a prestação de serviço ao declarante ou seu dependente declarado do seu TPF. É imprescindível que seja efetivamente paga pelo contribuinte. Disso, você-ia até dizer que a despesa é comprovada por meio da indicação do nome, endereço, CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados com a dedução, e não que, uma vez lá declarado, seriam suficientes a comprovar a despesa alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se está na combinação com o artigo 33 do Rio 99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o intento do contribuinte. Da leitura do dispositivo ensinado, infere-se que não basta que haja um pagamento da grande pessoa, há de se comprovar a natureza da despesa e ou o motivo que deu asa para o pagamento. Da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte. Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas dessa natureza, a entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria prestado o serviço, cuja despesa é dedutível para a fim da apuração do IR. Sobretudo, quando o fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade que assim seja feita, em função, por exemplo, da ocupação do contribuinte, em regras profissionais liberais, valores desenvolvidos, em geral abaixo do limite de isenção por emitente dos recibos, especificidade das despesas médicas em comparação com rendimentos tributários declarados, tipos de despesas médicas envolvidas, a rigor com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não coberta pelo plano de saúde, a alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a alíquota da tabela progressiva que se encontra no respectivo rendimento, nenhum ou muito pouco imposto retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua TPF, seguidas informações, em regra bastante comum, de dinheiro em caixa, dinheiro ou dinheiro em espécie, na declaração de bens e direitos, entre outros. Tem entendido que esse juízo, quanto à necessidade de solicitar elementos adicionais oficializados, compete exclusivamente ao fisco, que tem seu trabalho de seleção de contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, voltada a rigor nos princípios de interesse público, pessoalidade, imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, entre outros. Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovação de despesas médicas declaradas, mas aqueles que, em função de determinados critérios de seleção, merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para impor o cumprimento da obrigação principal. Existe aqui que a alegação que teria efetuado os pagamentos em dinheiro não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova que se alega, a exemplo da apresentação de status bancários que evidencie o saque em espécie em data próxima, anterior, em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar,
Não é por outro motivo que o artigo 63 do decreto 33.000 estabelece que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora. Da mesma forma, penso que a declaração posterior firmada pelo próprio profissional que emitiu o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos adicionais requisitados pela autoridade fiscal. Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal de folha 77, no sentido de que fosse comprovado o desembolso do pagamento das despesas com aqueles profissionais, tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo. Frente ao exposto, voto por conhecer o recurso para negar o provimento. Esse é o voto, presidente. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Aqui, considerando que teve apresentação dos recibos e declarações, vou abrir a divergência para, no caso da provimento. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Esse caso aqui, eu estou vendo aqui na termo de intimação, malha fiscal, ele foi intimado também, além para comprovar pagamento, efetiva a utilização do serviço, através de pedidos de exame, prescrição de receitas, orçamentos, entre outros. Como os valores aqui eram relativamente altos, por exemplo, e principalmente tratamento odontológico, eu acho que foi oportunizado ao contribuinte a comprovar pelo menos alguns indícios de que os serviços teriam sido prestados. Um serviço desse valor de tratamento odontológico possivelmente pode ser amparado por uma documentação adicional, que eu acho que não foi apresentada. Então, a princípio, aqui nesse caso, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, justamente em função dessa malha fiscal aqui, onde não houve apenas comprovação, intimação para efetivo pagamento, mas houve também para que ele comprovasse prestação de serviço aí em relação a esses valores pagos aos dentistas. Com relação a psicólogo, eu acho que ele não teria como comprovar, né? Tratamento psicológico não tem como apresentar nenhuma documentação. Mas em relação aos valores aqui dos dentistas, eu acho que poderia ter apresentado uma documentação adicional aí. Algum laudo, algum exame, enfim. Então, eu daria provimento, o recurso do contribuinte, né, Maurício? Daria provimento parcial em relação aos valores pagos aqui à psicóloga, mas não em relação aos valores pagos ao dentista. João, eu estou procurando aqui onde foi que eu li, mas em alguma das peças eu vi que ele menciona que ele entregou para fiscalização prescrições médicas e documentos relativos aos serviços prestados. Só que aqui no processo eu não vi, ele fala que entregou para fiscalização e eu não estou encontrando o trecho aqui que ele menciona, mas eu abri todos os arquivos aqui e eu vi às vezes entrega o cara com laudo, não tem como a fiscalização devolve, né? Exato. Então eu vou acompanhar a divergência, presidente. Ok. Pelos esclarecimentos que foram prestados. Conselheiro Maurício. Sou eu, presidente. Como? Sou eu, presidente. Desculpe, o Maurício é o relator, desculpe. Conselheiro Marcelo, desculpe, obrigado. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanha a divergência. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, o número 49, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, não é isso? Negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita, que lhe deram provimento. Agora, então, ainda de relatoria seria ainda de relatoria do conselheiro Maurício, o contribuinte Gilberto de Oliveira Souza, ele foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. O 51 da pauta do mesmo contribuinte, retirado de pauta. Então, vamos para o 52 de minha relatoria, o recurso do contribuinte Hamilton Vieira de Matos. Acho que eu já coloquei aí.
Hamilton Vieira de Matos. Só um minutinho que está abrindo aqui, tá? Bem, eu gostaria de ir logo para o voto, porque tem aqui uma questão de... Creio que tem uma questão de conhecimento, deixa eu ver. Tinha vários com questões de conhecimento. Tá. E aí eu já vou colocando a situação. Também é caso de despesas médicas, né? O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas contra-razões tempestivas. O processo trata de exigência de imposto de renda pessoa física, tendo em vista a glosa de despesas médicas de instrução, no início, né? Referentes ao ano calendário 2004. A matéria devolvida à instância especial envolve tão somente glosa de despesas médicas. As despesas médicas, no total de 14.310, estão distribuídas entre os seguintes profissionais com os respectivos fundamentos para a manutenção das glosas. Vejam, esse primeiro aí, Roberto Gustavo Furlan, 1750, a fundamento, recibos não contemplam os requisitos previstos na legislação. Carlos Alberto Franco Marzola, 3.560, recibos não contemplam os requisitos previstos na legislação. E Marcos Eustáquio Giacomini, 9.000, falta de comprovação do efetivo pagamento. Então, vejam que tem um voto vencido e um voto vencedor. A gente sabe que o voto vencido, muitas vezes, ele tem conteúdo de vencedor, né? Porque se designa o conselheiro, o redator, para fazer o voto vencedor, da parte que o relator ficou vencido. Então, aqui, se a gente olha o voto do conselheiro relator, ele já não tinha dado provimento para esses dois primeiros por causa dessa motivação. E aí, mas entendeu que para os 9.000, ele tinha o recibo estaria ok para ele. E aí foi, o resultado foi, então, se negar provimento, e aí o voto vencedor se concentrou só nos 9.000, pela ausência de comprovação do efetivo pagamento. O contribuinte, por sua vez, pede que sejam restabelecidas todas as deduções de despesas médicas, ao fundamento de que os recibos e declarações seriam suficientes, uma vez que a fiscalização não teria apontado indícios que os desabonassem. Em sede de contra-razões oferecidas tempestivamente, a Fazenda Nacional alega falta de demonstração da legislação tributária objeto da divergência suscitada, bem como a ausência de similitude fática entre os acordos recorrido e paradigma. Quanto ao primeiro argumento, esclareço que a legislação que está sendo interpretada de forma diversa não tem de estar necessariamente expressa no apelo, é o que nós temos sempre aqui decidido nesse sentido, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico normativo que está sendo tratado, evitando-se a indicação de decisão divergente em face de legislação estranha ali de objeto do recurso. Destaque se o recurso especial, a despeito de não estar expressa a legislação objeto da divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria demonstração dos pontos de divergência, indicado no paradigma, o que ocorre no presente caso, considera-se atendido o artigo 67, parágrafo 1º. Então, quanto a esse ponto, a gente aqui já é o nosso entendimento esse. Quanto à primeira alegação, que é a ausência de similitude fática, a segunda, na verdade, convém examinar as situações retratadas nos julgados em confronto. O contribuinte indicou como paradigma ao acórdão 2301-004-679, levando a cabo o seguinte cotejo. Vejam aí, ó. Ele diz, o recorrido. É possível que o sujeito, dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações, esse é o recorrido, né? E declarações emitidos, enfim. Esse pedaço aí, certo, que ele está colocando, é o pedaço do vencedor, que só está focando nos 9.000, que foi o que não tinha o recibo, que nem o relator considerou que tinha o recibo ok, certo? E aí não deu, e aí deu provimento nessa parte, e o colegiado entendeu que nem esse poderia ser acolhido, certo? Realmente essa parte aí, tá? E aí, o paradigma, ele diz, assim, entendo que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente são os que a lei preceitua e que, portanto, o contribuinte logrou esse em fazer a comprovação, posto que a documentação é idônea e preenche os pressupostos previstos na legislação de vigência. Ora, esse foi
foi a falta de... Não está se falando nem de declaração, porque nem se declaração se fala no recorrido. Está se falando dos recibos. Pois o próprio relator disse que ele não aceitava isso daí por causa dos recibos não seguirem a legislação, não estarem de acordo. O voto vencedor, mas ele considerava que cumpriam pelo 9.000. Recibo, não declaração, tá? Aí o acórdão paradigma, ele fala da declaração e fala dos recibos de acordo, certo? Então, eu entendo aqui o paradigma, vaza o entendimento no sentido de quando os recibos atendem os requisitos da legislação, revelam-se hábeis e insuficiência à comprovação das despesas, sendo desnecessária a exigência de elementos adicionais que demonstrem a efetiva prestação de serviço. Não obstante, o trecho do voto do acordo recorrido, relacionado pelo contribuinte, quando ele diz lá a parte assim que era que, na verdade, só o recibo não adiantaria, isso é o voto vencedor para o recibo de 9.000, que o relator aceitou, e o colegiado não aceitou, certo? Mas os outros recibos, o relator já não tinha aceito por essa questão dos recibos que ele considerou que não estavam atendendo. Bem, então, o trecho do voto recorrido, colacionado pelo contribuinte, ainda que de fato demonstre divergência, que demonstra, mas esse era o voto só para o 9.000, certo? Então, nesse passo, relativamente às despesas com os profissionais Roberto Gustavo Furlan e Carlos Alberto Mazzola, a situação não se assemelha do paradigma, já que no caso dessas despesas, no acordo recorrido ficou registrado que a motivação para a manutenção da glosa foi que os recibos não atenderam. Claro que pode até se entender que teve que o voto vencedor entende para tudo, que o recibo não adiantava, mas tem essa questão adicional, certo? Que o fundamento é o voto vencedor é para o 9.000, que foi o único acolhido pelo relator, certo? Então, a parte dispositiva diz, olha, acorda os membros do colegiado por voto de qualidade e negar provimento ao recurso tem sido os conselheiros Thiago, relator e Virgílio, que deram provimento parcial para afastar as glosas, né, de despesa média com esse profissional, os 9.000, designada a conselheira Mônica. Para quê? Para quais que eles ficaram vencidos, que foi o 9.000, certo? E aí, no voto vencido, está aqui, eu estou colocando aqui os vencidos e vencedor para verificar essa questão aqui, ó, que realmente no voto da relatora, ela está, ó, diviso quanto à comprovação dos 9.000, certo? Então, eu entendo que aí que o paradigma só abrangeria os 9.000, porque os outros recibos não se considerou, se aplicado o que está no paradigma, ele continuaria, né? Assim, ó, é a mesma lógica, não tinha os recibos ok, certo? É isso que eu estou entendendo. Constata-se assim que o voto vencedor abrigou apenas o fundamento para a manutenção da glosa relativa ao profissional fulano de tal, o valor de 9.000, enquanto que o voto vencido registrou a unanimidade, aí foi unânime realmente, o fundamento para a manutenção da glosa relativa aos outros dois profissionais. Destaque quanto à despesa com o profissional Marcos Eduardo Giacomini, no valor de 9.000, restou demonstrado a alegada divergência. No caso do acordo recorrido, considerou-se que não bastaria a exibição de recibos, sendo necessária a apresentação de prova do respectivo pagamento, nos termos exigidos pela fiscalização. Já no caso do paradigma, os recibos foram tidos como suficientes para o restabelecimento da dedução por atenderem aos requisitos legais. Ademais, a divergência jurisprudencial somente quanto a a demonstrada divergência jurisprudencial somente quanto a uma das despesas médicas, eu conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à glosa referente a esse profissional aí, certo? Eu estou conhecendo parcialmente com esses fundamentos. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Nesse caso, foram apresentados recibos, né, presidente? Porque eu não localizei aqui os recibos apresentados. Foram apresentados os recibos e eu estou fazendo admissibilidade, não estou dando sim, só no conhecimento. Eu acompanho.
No conhecimento, porque aí o relator, ele diz ali as razões dele, e o outro diz assim, olha, tendo os recibos, e aí, se ele está dizendo que não está dando por causa dos recibos que não estão atendendo, eu entendo que é a mesma lógica. Agora, para o 9 mil, realmente, foi o que o relator ficou vencido, e aí foi o voto vencedor. Já no sentido de que precisaria demonstrar a comprovação de pagamento, enfim. Ficou entendido, Ana Cília? Ficou, Tá. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu fiquei com a seguinte dúvida, com relação aos dois primeiros profissionais, Roberto e o Carlos lá, porque pelo que eu entendi a senhora está conhecendo só em relação aos 9, não é isso? Isso, Não em relação aos 2 primeiros, né? Porque recibos não contemplam requisitos previstos na legislação. Isso, E aí o paradigma que ele traz é justamente sobre recibo. Sim. Ele está dizendo que ele está concordando, ele diz assim, ó, só que quando os recibos atendem, eu aceito. E aí o acordo ele está dizendo, foi unânime essa parte, diz assim, ó, eu não estou aceitando esse porque os recibos não atendem. Entendi. É a mesma lógica. Agora, claro, entendeu? Aí se aplicasse o paradigma, ele ia dizer, olha, eu continuo sem aceitar, porque para mim, eu estou dizendo que não aceito quando não cumpre. Aí só, confuso mesmo, mas só ficou... Não, entendeu? Essa parte que parece que tem é o do vencido, mas o do vencido é quando ele próprio entendeu, o relator, que não atendeu, entendeu? Desculpe, que atendeu, certo? Tá. Atendeu. Ficou claro? Ok, eu acompanho. Tá. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente apenas quanto ao recibo, vou colocar assim, tá? No valor de 9 mil reais. Porque aí só tem um mesmo, não vou botar o nome do profissional aqui. Aí só tem esse mesmo, os outros são de outros valores, os outros 2. Bom, aí então eu passo então a analisar o mérito desse recurso, né? O apelo é critério de comprovação de despesas médicas, a matéria não é nova. Aí eu trago um recurso, um acórdão para mim que demonstra bem assim meu posicionamento em relação a isso, mas que não é um voto do conselheiro até Luiz Eduardo aqui, que ele diz que não é só havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, né? Não só direito, mas dever também da fiscalização de buscar. Então, eu não acho aqui, ó, a despeito das alegações do contribuinte, eu entendo que não se afigura irregular, tampouco desarrazoada a exigência por parte da fiscalização da comprovação do pagamento das despesas médicas. O exame da declaração de ajuste evidencia que as despesas médicas do contribuinte são efetivamente bastante expressivas, né, em relação a seus rendimentos, sendo que ali consta, inclusive, também, como estava no processo anterior, o plano de saúde, que é contratado exatamente para cobertura de despesas médicas. Então, isso tudo para esclarecer porque o meu critério de entender que pode se impedir e precisaria ter a demonstração de que foi realmente efetuado o serviço e feito pagamento. Repite-se conforme o artigo 11, parágrafos 3º e 4º, decreto 5844, e 73, né, parágrafo 1º do Rio 99, cabe ao contribuinte provar que faz jus às deduções pleiteadas na declaração de ajuste, porém, no presente caso, não foi aportado aos autos qualquer prova que confirmasse a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários, em que se pudesse aferir eventual correlação entre saques bancários e os valores constantes de recibo, no caso de pagamentos em espécie, como alegado pelo contribuinte. Como bem pontuado na decisão recorrida, não há qualquer óbice quanto ao pagamento de gastos com saúde em dinheiro. Entretanto, não é razoável que tal alegação represente dispensa do sujeito passivo do ônus de apresentar a documentação solicitada pela fiscalização. Então, é possível, eu estou colocando aqui o que a conselheira que fez o voto vencedor nessa parte dos 9 mil, né? Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, no meu entender, quando as respectivas provas não logram convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Com efeito, a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, no meu entender, por essas considerações, é suficiente para suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos. No mesmo sentido, estou colocando aqui outros casos aqui em que em que foi decidido nesse mesmo sentido. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente, né, apenas com relação a essa despesa médica, e no mérito, nessa parte conhecida, eu nego o provimento. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Bem, presidente, nesse caso específico aqui, eu vejo que na complementação da descrição dos fatos, há uma fundamentação, inclusive no que se refere aos altos valores que foram consignados nos recibos, e a situação também de que o contribuinte foi intimado diretamente a demonstrar. O que pesa para mim, essencialmente aqui nesse processo, que distingue dos outros, principalmente essa questão da justificativa trazida. Eu entendo que a autoridade fiscal tem o poder, dever de exigir a documentação, não discordo desse posicionamento. Apenas com relação à fundamentação, é que eu entendo que quando se refuta os recibos, deve haver uma justificativa. E nesse caso específico, eu entendo que o fato de a autoridade fiscal identificar que os valores são expressivos a ponto de infirmar ali a comprovação por meio dos recibos, porque, na verdade, não é que ele afasta totalmente, ele apenas infirma e questiona. Foram apresentados recibos, mas os valores são muito altos, eu gostaria que apresentasse uma documentação complementar. Por isso que foi feito pela fiscalização. Então, nesse caso específico, como houve uma fundamentação, apesar de ser bem sucinta, mas eu entendo que essa fundamentação demonstra a dúvida que foi suscitada pelo auditor e a necessidade que ele viu de uma comprovação complementar. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Pedro Paulo? Cadê o Pedro Paulo? Não, só não. Vamos ver. Pedro Paulo saiu e ninguém viu. Ninguém viu. Pedro Paulo, a gente estava na discussão, né? Ele deve ter ficado. Porque está tendo muita chuva, né, pelo país. Pedro Paulo, eu vou perguntar dele até o momento que ele. Pedro Paulo? Está conectando aí. Caiu, deu um pico de luz aqui, apagou tudo, mas já voltou. Até que ponto você ouviu o relatório, ouviu o voto? Não, eu vi até a votação do conhecimento. Do conhecimento, certo. E aí, no mérito, só recapitulando, eu entendo que, trago aqui a colação, está aí no meu voto, aquele voto do conselheiro Luiz Eduardo, que ele diz que tem o dever, inclusive, de pedir a comprovação. Eu entendo que não é desarrazoado nem nenhum problema isso, e digo que, tendo em vista os valores elevados em proporção aos rendimentos, o fato do contribuinte pagar plano de saúde é que torna mais ainda necessária essa comprovação, e não foi trazido nada mais além disso, certo? Então, eu conheci parcialmente apenas em relação àquele dos 9 mil, que foi aquele que o próprio relator ficou vencido, porque os outros ele já entendeu que o recibo não estavam ok. E aí ficou só aquele. Tá. Então é isso. Eu estou voto aberto aqui, acompanhando, eu li aqui. E aí eu estou perguntando sobre. Então o colegiado já conheceu, né? Já conhecemos parcialmente, não foi isso? Já fizemos o conhecimento, né? O julgamento, e agora estamos no mérito desses só dos 9 mil. Sou eu que estou para votar? Sim. Acompanhe o relator. Conselheiro João Vitor. Nesse ponto eu vou divergir para aceitar a dedução da despesa de R$ 9.000. Conselheiro Maurício. Correlatora. Conselheiro Marcelo. Correlatora. Conselheira Rita. Correlatora. Então, ficou por unanimidade, gosto de conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto ao recibo no valor de 9 mil, e no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Aí, então, eu vou colocar vencido, depois eu vou colocar as conclusões, né, Ana Cília? Vencido o conselheiro João Vitor, que deu provimento ao recurso. É nessa parte, claro, que ficou a parte vencida. Aí voltou para as conclusões a conselheira Ana Cília, não é isso? Voltou pelas conclusões a conselheira Ana Cecília. Agora, então, o número 53 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, o recurso da Fazenda Nacional, contribuinte José Mauro de Moraes. Bom, isso aqui foi um lançamento para cobrança de IR, né? F, por causa de despesa média de pessoas físicas que não constaram como dependentes, matéria já conhecida da turma, né? E aí a matéria que subiu justamente é essa, redução de despesas médicas e dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na declaração. E aí o recurso é tempestivo, estou preenchendo mais requisitos, estou conhecendo dele, né? E o outro decisão guiada assentou o entendimento de que não haveria vedação legal para a redução das despesas médicas para pelo contribuinte para pessoa física dependente ou que poderia ser dependente na declaração. Então, como entendi, a Receita Federal até o ano de 2007. No caso dos autos, houve a glosa de 13.924, que se refere a despesas com Unimed Belo Horizonte, 12.502, e sempre SA Serviço Médico de 1.371. A despesa de 12.000 estaria relacionada a pessoas de Noé Caprone de Moraes, pai do autuado, enquanto que as 1.371 a Carlos Roberto de Moraes, que não figuraram como dependentes da DIPF do sujeito passivo. Informou o autuado que o senhor Noé teria apresentado a declaração em separado, mas, contudo, não oferiu rendimentos superiores ao limite de isenção mensal. Pois bem, o assunto não é novo nesta turma, que nas sessões de junho e julho deste ano decidiu por maioria de voto pela impossibilidade da dedução, tal como pretendida pelo sujeito passivo. Nesse sentido, o acordo 9202 é o 08744, que recebeu o seguinte emenda, e aí vou pular a leitura aqui, né? Da leitura dos dispositivos que tratam da dependência para fins tributários, é de se notar que o vocábulo dependente está relacionado àquele que, observadas as exigências legais, figuram como tal na declaração de imposto de renda do declarante, e não aqueles que potencialmente poderiam figurar. Vejamos os dispositivos a seguir extraídos do RIA 99. E eu estava aqui o artigo 80, o 77, em seus incisos, né? O 798 e 805, a lógica, e aqui eu vou pular a leitura, né? A lógica do sistema é simples. Há de se tratar rendimentos e despesas com declaração, rendimentos e despesas com o declarante e seu dependente na declaração, desde direitos e obrigações do declarante e seu dependente na declaração. Tomemos apenas como exemplo a seguinte situação: um casal com declaração em separado, um filho menor, filho em comum, né, que já possui patrimônio próprio, que figurou como dependente da declaração do pai. Se admitíssemos a tese do passivo, o patrimônio do filho deveria constar declarado em ambas as declarações, o que poderia trazer eventuais consequências na evolução patrimonial retratada na declaração da mãe. Frisa-se que a declaração de IR da pessoa física está para as demonstrações financeiras da pessoa jurídica, resguardada as particularidades da legislação própria, como um misto entre demonstração de resultado do exercício, visão dinâmica e o balanço patrimonial, visão estática, impondo-se um equilíbrio entre os grupos envolvidos. Nesse sentido, ao considerar a aplicação abstrata da norma, sobretudo seu aspecto sistêmico, penso não haver espaço para casuísmos em sua aplicação, que afastaria a argumentação de que o procedimento adotado não teria trazido prejuízo aos próprios públicos. Ao final, quanto à orientação da administração pública, que teria vigorado até 2007, insta a observar que, em não tendo havido alteração nesses pontos da legislação entre os períodos anteriores e posteriores a 2007, penso que ela não teria o condão de conferir ao contribuinte qualquer direito subjetivo ou eventual não pagamento do tributo. Pode-se argumentar o que não foi feito, no máximo, quanto à cobrança da multa legais anterior do artigo parágrafo único do artigo 100 do CTN, e aí eu reproduzo o artigo, né? E aí, presidente, foi exposto, eu conhecendo o recurso para dar-lhe provimento. Matéria conhecida nossa já. Sim. Não tem nada nessa parte aqui de artigo 100, né, no recurso. É recurso da Fazenda, do contribuinte?
É da Fazenda. Fazenda. Sim. É recurso da Fazenda e tem isso em contrarrazões? Não, porque eu mencionei esse artigo... Porque é o recurso da Fazenda Nacional. Não, sim, porque ele contra-argumenta a questão dessa orientação da Receita em 2007, né? Sim. Que até 2007 a Receita estaria orientando... Ok, certo. Então, o conselheiro está conhecendo e no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Presidente, só avisando que o conselheiro Pedro Paulo caiu de novo aí, né? Mas eu acompanho o relator. Bem lembrado. Quando eu vou retornar, eu pergunto aonde que ele parou. Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar, presidente. Conselheiro, aí eu vou, seria a vez do conselheiro Pedro Paulo, né? Vamos ver se ele retorna. O seu estabilizou, né, Maurício? O seu estabilizou. Sim. Eu ajudo, já. Bom, eu vou... alguém está tendo contato com ele? Não. Ele não mandou nada, né, Pedro Paulo? Bom, eu vou... Como não teve resposta... Pedro Paulo, chegou aí. Chegou. Estou de volta. Oi. Pedro Paulo, você ouviu a... energia e cai tudo. Sim. Mas você acompanhou Acompanhei o voto escrito aqui. Sim. É uma matéria que nós já examinamos aqui, né? Já. Bem, então, eu tomei o voto já do conselheiro Mário, da conselheira Cecília, do conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo, desculpe. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, 53 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, é um processo de minha relatoria, recorrente contribuinte Maria Lima das Graças. Eu acho que também já está aí, pelo menos eu acho que eu pus todos aí. Maria Lima. Tá. Só um minuto. Bom. Eu também já vou para o voto, também despesa médica, nós temos também questão aqui de conhecimento. Tá? O recurso especial interposto pela contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. São várias glosas, né? Foram oferecidas contra-razões tempestivas. Trata-se de exigência de imposto de renda à pessoa física, tendo em vista a glosa de despesas médicas no total de 38.500, referentes ao ano calendário de 2010, assim distribuídas. Aí tem a profissional, 22.500 e o outro 16.000. O apelo diz aí o critério de comprovação de despesas médicas. De plano, esclareça que se trata de recurso especial de divergência e que somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações divergentes da legislação de regência. Nesse passo, é imprescindível que se verifique a situação fática de cada julgado. No caso do acórdão recorrido, a motivação para a manutenção das glosas foi a seguinte, eu vou botar aqui a parte negritada. O acórdão de impugnação considerou que o sujeito passivo, isso está no voto do acórdão recorrido, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, não se desincumbiu do ônus de apresentar os documentos exigidos para a efetiva comprovação dos pagamentos. E aí está aqui a coisa no final diz assim sendo, a contribuinte não pode simplesmente eximir-se do ônus probatório com as afirmações de que as declarações provam a prestação de serviço e que recibos e declarações de pagamento são suficientes por si só para a comprovação da despesa médica, que pode efetuar pagamentos em dinheiro.
Uma vez insatisfatórios os documentos apresentados e os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, é legítima a realização do lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em comprová-las. Segundo minha convicção, no caso em tela, há dúvida razoável que seja necessariamente elementos adicionais para a comprovação das despesas incorridas, tendo em conta o valor das despesas examinado individualmente ou em conjunto e a própria natureza dos serviços alegadamente prestados. Nesse cenário, os recibos de folha tal foram firmados em valores totais e em 11 de fevereiro de 2013, é de 2010, né? E em 14 de fevereiro de 2013, também na e-folha 8, ou seja, inclusive após a data de assinatura da impugnação, em 20 de janeiro de 2013. Além disso, os recibos de folha 57 veiculam assinaturas divergentes do recibo e orçamento de folha 58 e revelam pagamentos de montantes elevados a indicar ser, em tese, fácil a comprovação de disponibilidade em espécie na data da emissão dos mesmos, o que não restou confirmado pelos extratos. Nesse contexto, os documentos apresentados não são capazes de gerar a convicção de que houve efetivamente pagamento em dinheiro dos valores nele veiculados, não se aplicando destarte ao caso concreto, a jurisprudência invocada pelo recorrente. Isso foi o que está no recorrido. Como se vê, o colegiado considerou que havia dúvida razoável a justificar a exigência de elementos adicionais para a comprovação das despesas, em face de valores elevados. Pelo fato de 2 recibos terem sido emitidos com valores totais após o lançamento, pela divergência de assinaturas entre o documento relativo ao profissional Hugo Ernesto Lopes Santos, e ainda pelo fato de os extratos bancários relacionados pelo contribuinte não demonstrarem correlação entre os saques e recibos. Assim, por tais razões, e não tendo o contribuinte desencumprido o seu ônus probatório tocante à efetiva comprovação dos pagamentos, manteve-se a dose. Quanto ao primeiro paradigma, que é esse acordo aí 21.02.01.053, não foi apontada qualquer inconsistência nos recibos, além da apresentação de extratos bancários em que restou comprovado que, à época dos gastos com saúde, teria havido saques em valores muito próximos das despesas médicas, o que não se verificou no caso do acordo recorrido. Vejam o que está aí no voto do paradigma. No presente caso, não se pode afirmar que exista dúvida quanto à idoneidade dos recibos apresentados pelo recorrente, tendo sido ainda trazida a comprovação do fisco, os extratos bancários que comprovam que, à época dos pagamentos, eram sacados valores muito próximos ao valor total das consultas mensais, estando ainda comprovado que o contribuinte tem rendimentos e bens suficientes para a justificação das despesas com tratamento com psicólogo. É isso que está no paradigma. Destaque, eu entendo que aí as situações práticas não são similares, de sorte que esse primeiro paradigma, entendo que não logrou demonstrar divergência. Posso seguir para o segundo? E a gente volta juntos, os dois, que eu estou analisando os dois. Então, em relação a esse primeiro, eu acho que já não passou na admissibilidade aqui. Bom, no que tange ao segundo paradigma, que é o acordo 104.22.622, o seu inteiro teor demonstra sintonia em relação ao acordo recorrido. Ele usa a mesma lógica, só que a situação fática é diferente, aí a gente vai ver por quê. Visto que, no que toca ao critério de comprovação de despesas médicas, ambos expressaram o mesmo entendimento, no sentido de que os recibos médicos não representam prova absoluta para a dedutibilidade das despesas médicas, podendo a fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço do pagamento efetuado, cabendo ao contribuinte o ônus da prova. Nesse passo, parte das despesas médicas foi mantida pela aplicação do mesmo critério. Veja, aí eles só aceitaram uma, sabe? Então, em relação ao resto todo, foi rejeitado. O paradigma também não aceitou. Com efeito, a única despesa médica restabelecida, a despeito da não apresentação dos elementos adicionais exigidos pela fiscalização, e que corresponde ao trecho colacionado pelo contribuinte, ele pegou só dessa daí. Só que foi rejeitado o resto todo por essa mesma lógica. Diz respeito a pagamentos efetuados a uma profissional que, ainda na fase de fiscalização, compareceu aos autos e confirmou a prestação do serviço e o recebimento dos honorários em dinheiro, situação que definitivamente não foi descrita no caso do acordo recorrido. Aí vem o que está no paradigma aqui, ó. Relativamente ao serviço prestado pelo acedente consultórios dentários, Clifford Alves, não houve confirmação de sua prestação pelos interessados, informando o contribuinte que os respectivos pagamentos foram feitos em dinheiro. Isso não foi aceito. Aí ele vai aceitar, ó.
A propósito, essa questão, ele bota lá uma parte do conselheiro Nelson Malmo, aí diz assim, porém, aí ele vai dizendo por que ele não aceitou os outros, que é a mesma lógica do acordo recorrido. Ele fala assim no final, porém, o mesmo não se diz em relação aos pagamentos feitos à senhora Janice de Cássia Miranda Moraes, a qual, diferentemente dos demais, compareceu aos atos e confirmou a prestação do serviço e o recebimento dos seus honorários em dinheiro, ainda na fase de diligência e de fiscalização. Tanto que o senhor auditor fiscal, a ela se refere no TVF, vide a sua declaração às folhas 87 e 93. Então, eu entendo que aí realmente não ficou demonstrado, né? Então, assim, resta claro que a diferença entre as conclusões decorreu de circunstâncias fáticas de cada caso, enquanto ao primeiro paradigma, pela demonstração da correlação entre saques bancários e recibos. Isso foi demonstrado. E no tocante ao segundo paradigma, pela confirmação da prestação do serviço e do pagamento pela própria profissional em sede de diligência, ainda na fase de autuação, situações que não foram identificadas no caso do acordo recorrido. Então, com essas considerações, eu não conheço o recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Então, esse é o 54 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Depois do 55 da pauta, que seria de minha relatoria também, contribuinte Marneloy Klein, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Depois continua da minha relatoria, contribuinte Pascoal Zigiati Júnior, recorrente Fazenda Nacional, ainda de minha relatoria. Então, vamos lá. Eu só queria consultar para o apoio se nós podemos nos estender no horário. Apoio? Sim, presidente, podemos. Obrigada. Para a gente, pelo menos, fechar essa pauta dessa manhã. Obrigada. Bom, então, esse é o número, acho que eu já coloquei aí, né? Acho que está aí. 56 da pauta. Deixa eu abrir aqui. Sim, aí eu já vou também direto para o voto aqui, que examino todas as questões, inclusive a questão de conhecimento que eu também estou enfrentando. Também questão de despesa médica, recurso especial interposto pela Fazenda Tempestiva, estando perquirido se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas contra razões tempestivas. Tratava-se inicialmente de existe imposto da pessoa física do exercício 2008, ano calendário 2007, acrescido de multa de ofício de morte, tendo em vista glosas de deduções de despesas médicas com dependentes, sendo que somente foi impugnada a parte relativa às glosas de despesas médicas. Quanto às despesas médicas, a BRJ reverteu algumas das glosas, mantendo parcialmente a exigência. Contra a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, limitando-se a apresentar recibos, certo? A decisão de primeira instância, ela já deu, assim, despesas menores, enfim, com alguma comprovação, ele tem lá os fundamentos, ele considerou, ele falou assim, essas outras despesas, elas são de grande vulto e eu precisaria de ter alguma coisa mais substancial. O colegiado recorrido deu provimento ao recurso, revertendo totalmente as glosas remanescentes após o julgamento de primeira instância. Certo? Que não são as glosas totais, as despesas totais que foram glosadas, que a DRJ deu alguma coisa. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede o restabelecimento da decisão do DRJ de forma a manter a integralidade do lançamento. Já se vê que não pode, porque a DRJ deu alguma coisa. Então, manter a integralidade é impossível porque não tinha recurso de ofício. E a DRJ deu alguma coisa. Certo? Em sede de contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do apelo, alegando o não cabimento de discussão de matéria fática probatória em recurso especial de divergência. Nessa esteira, argumento que as conclusões diversas verificadas entre o acordo recorrido dos paradigmas não decorreriam da divergência interpretativa de lei, e sim de provas. Com efeito, trata-se de recurso especial de divergência, e essa somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em função de interpretações divergentes conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a divergência que envolva simplesmente a valoração de provas.
Mas aqui eu estou colocando já o nosso entendimento em relação a várias situações, inclusive de pessoa física, que é muito característica essa problemática, né? A Justiça dessa turma sempre ressalvou situações específicas, dentre as quais aquelas em que, embora se trate de provas, é possível a demonstração de divergência não pelo contexto da prova em si, mas sim dos critérios de análise da prova, relativamente a uma mesma matéria de mérito, como ocorre no presente caso, e é sobre esse aspecto que a matéria será examinada. Nesse passo, a divergência foi instaurada não pelo contexto dos conjuntos probatórios constantes dos acordos recorridos e paradigmas, mas sim pela aplicação de diferentes critérios jurídicos, a saber, em todos os casos, analisavam-se glosas as despesas médicas efetuadas pelo fisco em razão dos sujeitos passivos, quando devidamente intimados, não terem apresentado documentação hábil e idônea a comprovar a efetividade do dispêndio, que é o pagamento. Né? Entretanto, no caso do acordo recorrido, as despesas médicas foram acatadas mediante a apresentação dos respectivos recibos. Já no caso dos paradigmas, exigiu também a comprovação da efetividade dos dispêndios. Confira-se os trechos trazidos à colação pela Fazenda. Aí eu estou colocando os trechos, né, que os senhores podem ler, certo? Eu entendo que eles demonstram, sim, a divergência. É como a gente sempre tem acolhido aqui esses recursos. Bem, assim, uma vez que o cotejo realizado, no meu entender, efetivamente demonstra existir a divergência alegada quanto ao critério de análise de provas, relativamente à mesma matéria de mérito, eu conheço do recurso e passo a analisar o mérito. Então, como teve essa questão de conhecimento, eu vou tomar os votos do conhecimento, tá? Se alguém entendeu, eu coloquei aí o que foi feito, o cotejo que foi feito. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. E no mérito, aí vamos ver no mérito. No acordo recorrido, ao fundamento de que os recibos seriam suficientes, a míngua de indícios que desabonassem a saldo dos documentos, acolheu-se o total de 21.450 pleiteados em sede de recurso voluntário a título de despesas médicas gozadas relativas aos seguintes profissionais. Aqui só está esses valores aqui que ficaram de fora, né? A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que sejam restabelecidas as glosas, vez que, em face de dúvidas levantadas pela fiscalização, os recibos apresentados não seriam suficientes, sendo necessária a comprovação da efetividade do serviço. Nesse passo, pede o restabelecimento da decisão da DRJ de forma a manter a integralidade do lançamento. De plano, esclarece que a manutenção da integridade do lançamento é pedido impossível de ser atendido, já que a DRJ reverteu algumas das glosas de despesas médicas, de sorte que o lançamento não foi mantido em sua integralidade, sendo que essa decisão é definitiva, já que sobre ela não cabe recurso de ofício. Aí, aqui, os textos da decisão, olha, o que ela aceitou aqui, tá vendo? Tendo em vista que alguns pagamentos são de pequeno valor e estão devidamente comprovados por meio de notas fiscais e declaração do profissional com firma reconhecida, ele já aceitou essas, que é até um critério aqui que também se verifica isso, né, para alguns conselheiros. Então, ele já fez isso. Então, com firma reconhecida, serão aceitas as despesas. Ele aceitou esse de 900, esse de outro desse laboratório, essa otoclínica, e todos esses recibos aqui foram acolhidos. Então, as despesas médicas pleiteadas e gozadas têm valores elevados, que aí ele não foi trazido essas coisas que ele pediu, que para ele seriam importantes, né? E depende de melhor comprovação nos termos solicitados pela fiscalização antes do lançamento, ou seja, comprovação do efetivo pagamento e declaração com firma reconhecida dos profissionais esclarecendo os serviços prestados. Bem, a matéria não é nova nesse colegiado, então, está aí, eu estou dizendo que já não posso aceitar esse pedido final, que é para estabelecer o lançamento, não sei se foi um lapso só, mas a gente tem visto isso até em vários recursos, né? E aí, assim, isso vai, de certa forma, a gente tem a necessidade uma hora isso precisa dizer exatamente o que se quer e se verificar o que já foi dado, até para não
ficar um pedido incoerente, né? Então, eu estou colocando aqui que já foi dado alguma coisa sem recurso de ofício. A matéria não é nova, e aí eu estou trazendo aqui, do mesmo jeito que o outro voto, eu trouxe aquele acordo do conselheiro Luiz Eduardo. Então, no presente caso, a fiscalização assim fundamentou, regularmente intimado, o contribuinte, a ciência e tal, atende na data de tal. Posteriormente intimado, ciência e tal, atende parcialmente e pede prorrogação, complementa a documentação. Da análise das cópias dos extratos apresentados, não foi possível estabelecer coincidências entre os saques efetuados, as datas e os recibos objeto da comprovação. Cabe ressaltar que o direito às deduções com despesas médicas condiciona a comprovação do ser prestado, bem como as correspondentes de pagamento. Então, viram que foram várias intimações. A BRJ já aceitou que foi trazido, né, em sede de impugnação, e aí, destaque no presente caso, não se afigurou irregular, tampouco desarrazoada a exigência, como eu já coloquei. Assim, no contexto levantado pela fiscalização, a aceitação dessas despesas também seria possível mediante a apresentação de elementos de prova adicionais, o que não foi aportado aos autos. Incabível, portanto, a dedução das despesas médicas quando as respectivas provas não logram conhecimento acerca da efetiva prestação do serviço. Ele poderia ter trazido, eu não parece-me que não foi trazido, né? Não foi trazido nada ainda em complemento aí. Então, no mesmo sentido, eu coloco a jurisprudência aí. Então, eu creio que já foi dado o que poderia ter sido dado, né? E eu dou provimento, restabelecendo a glosa de 21. Eu acho até que eu teria que dar provimento parcial, não é isso? Para restabelecer essa glosa, tendo em vista que eu não posso retornar o que foi o pedido, porque não tem, já foi dado alguma coisa que se tornou definitiva. Eu acho que eu tenho que arrumar isso, aquela ressalva, mas assim, a gente nunca sabe se isso foi um lapso, se foi uma coisa automática, ou se estava se querendo mesmo isso por achar que a gente poderia ultrapassar, depois de algumas decisões que às vezes a gente vê assim, no nosso trabalho diário, eu fico até preocupada se alguém está achando que pode mesmo rever decisão definitiva da BRJ, em que se dá provimento a alguma coisa e que é definitivo porque não tem recurso de ofício. Então, pelo sim, pelo não, eu coloquei essa ressalva aí, certo? Mas eu posso colocar que é parcial, né? Por esse sentido. Bem, então eu vou agora tomar os votos, tá? Conhecimento já vimos, então é mérito conselheiro Mário. Conselheira Ana Cecília. Aí, nesse aqui, presidente, eu também vejo que ele é diferente das situações em que eu costumo divergir desse posicionamento, porque aqui, inclusive, na própria complementação da descrição dos fatos, consignado o entendimento de que a legislação que rege a matéria, em princípio, admite como prova o pagamento tão somente os recibos fornecidos por profissional competente legalmente habilitado. Porém, nesse caso específico aqui, os valores dos saques, após a comprovação, a apresentação de documentos, ficou evidenciado que os valores dos saques não eram compatíveis com as datas, e o somatório dos valores mencionados nos recibos dos referidos profissionais. Então, houve aí uma comprovação de que aqueles recibos eles não tinham a credibilidade que deveriam para comprovar aqui a despesa. Então, eu vou, nesse caso, acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok, conselheiro Pedro Paulo. Correlator. Conselheiro João Vitor. Vou divergir para aceitar os recibos. Conselheiro Maurício. Correlatora. Conselheiro Marcelo. A relatora. Conselheira Rita. Relatora. Então, tinha ficado por unanimidade já conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para restabelecer as glosas no total. Aí eu vou colocar o total porque a Fernanda está pedindo para voltar para a autuação, para não ter dúvida, no total de 21.450. Vencido o conselheiro João Vitor, que lhe negou provimento.
A conselheira Ana Cecília votou pelas conclusões, é isso? Ok? Sim, presidente. Votou pelas conclusões. Certo. Aí seguimos, então, um pouquinho, até para terminar, que eu acho que a gente consegue, porque a partir daí tem alguns que já foram retirados. O nosso apoio pode continuar, né, nos apoios e com a gravação. Agora, então, vamos para o número 57 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, é o recurso da Fazenda Nacional, e o contribuinte é Ricardo Martins de Souza. Presidente, 21.450, não é isso a glosa do anterior? Isso. O item 57, a gente permanece na mesma matéria, temos um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Só uma dúvida com relação ao 57. Essa registro aí de incluído em novo sorteio, não entendi isso. Hein? O item 57... Ele foi originalmente distribuído para o Pedro Paulo, mas o Pedro Paulo deu por impedido, porque ele foi o relator do acordo recorrido. Talvez seja esse o motivo da redistribuição. Tá, obrigado. Então, o item 57, dedução de despesa médica, o acordo recorrido entendeu que a fiscalização pode sim pedir elementos adicionais além daqueles previstos, além dos recibos, e analisando as provas, entendeu então que foram comprovados o efetivo pagamento do serviço. Comprovação essa que pode se dar por outros elementos, não só pelo efetivo desembolso das despesas, e essa é a tese do recurso apresentado pela Fazenda Nacional. Segundo ela, as deduções, elas só podem ser aceitas caso comprovada a efetividade do gasto, apresentando provas de saídas de recurso e a destinação coincidente com o fim utilizado, sempre que solicitado pela autoridade fiscal. Os senhores já conhecem, então, o meu voto, no sentido de que a fiscalização realmente pode pedir essa complementação de informações, e lá na penúltima página do voto eu trato do caso concreto. Então, nesse sentido, interpretando conjuntamente os dispositivos, devemos concluir com o artigo 73 do decreto 3.000, ao definir que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a solicitação de outros elementos de prova, sempre que a fiscalização assim entender. Nesse sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte, ponto já bem analisado pelo acordo recorrido, sendo relevante transcrever a análise feita pelo conselheiro relator. Abro aspas, vou ler a parte, então, grifada. O contribuinte pleiteou a dedução de despesas médicas de pouco mais de 39 mil, dos quais foi glosado 31.309 para rendimentos tributados declarados de pouco mais de 130 mil. Observe-se também que os pagamentos foram feitos a muitos profissionais, conforme relatado no auto de infração, e de acordo com os recibos apresentados pelo contribuinte, os pagamentos foram feitos em muitas parcelas ao longo do ano. Por outro lado, além dos recibos, o recorrente apresenta declarações dos profissionais que configuram as prestações do serviço. Nessas condições, penso que os documentos apresentados são suficientes para comprovar as despesas, assim dos 31.309 de despesas glosadas, afastados 10.637 não impugnados, deve ser restabelecida a dedução de 20.672, fecho aspas. Lembramos que o recurso especial à Câmara Superior é recurso de cognição restrita, tendo como objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial verificado entre os diversos colegiados do CARF. Nesse cenário, considerando a valoração das provas já realizada pela turma ordinária, deve-se afastar o entendimento da Fazenda Nacional no sentido de que as deduções de despesas médicas somente despesas médicas somente serem permitidas no caso da efetiva comprovação do pagamento. Diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso. Sim, eu só estou dando uma olhadinha aqui. Rita, tinha uma coisa aqui, alguma coisa de um dependente, isso também está? Não. De um dependente. Não, tem um valor que não foi impugnado, no valor de 10.637
O que a gente está discutindo é só a questão da prova para fins de dedução de despesa médica, não tem debate sobre dependente. Não, eu sei, mas a razão da glosa da despesa médica não tem alguma coisa. Não, foi só ausência de comprovação. É, porque eu vi aqui, mas é só uma dúvida que me surgiu aqui Só um minutinho que eu na notificação, só para te dizer qual é a dúvida. Só um pouquinho. Só achar o mensagem. Não, eu não estou achando agora uma referência. A questão do lançamento é porque o contribuinte ele não conseguiu comprovar por meio de comprovar a efetividade da realização das despesas médicas, seja mediante comprovação de pagamento ou apresentação dos exames das fulanas, e teve também as despesas relativas a declarante como alimentanda Lívia. É isso aí que eu li. Mas esse é aquele valor que não foi... Ele não impugnou. Isso. Ah, tá certo. Ok. Fiz até era essa que eu tinha lido, era a alimentanda. Isso, esse valor... Na sentença não dizia que ele tinha que pagar a despesa. Exatamente. Eu tinha lido isso, mas acabou que me fugiu o que era a razão da minha dúvida. Ok. Certo, então a conselheira Rita está conhecendo e negando o provimento. Conselheiro Mário. Deixa eu manter o meu posicionamento, né? Nesse caso eu vou conhecer e vou dar provimento. Só lembrando, só para vocês analisarem, né, o recurso da Fazenda é que a única forma de comprovação dessas despesas é por meio da apresentação de elementos que caracterizam o efetivo desembolso dos valores. E aí, com relação às outras, né, admitindo-se outras formas de comprovação, no meu entendimento, a turma ordinária já fez essa valoração das provas. Talvez a gente não poderia ultrapassar isso. Então, se a gente der provimento do recurso da Fazenda, no sentido de que essas provas só podem se dar por meio dessa comprovação de pagamento, né, de efetivo pagamento. Ele chegou a ser intimado, Rita, a apresentar o desembolso? Bom, aquelas... Eu estou vendo aqui, tem uma intimação aqui, não está claro nesse sentido, né? Intimação de folha lá, acho que 139 lá do PDF. Eu acho que ele deve ter sido intimado, sim, porque ele traz um tanto de documentos. Mas não sei se é do efetivo desembolso. Ele fala na comprovação dos... Aprovação de dependência, aprovação de despesa de discussão, decisão judicial de acordo total, provante originais, cópia de despesas médicas. Na descrição dos fatos, a complementação, ele diz que o contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas, seja mediante a comprovação do pagamento, cópias de cheques, recibos, ordem bancária, etc., ou a apresentação de exames, radiografias, com os profissionais, aí ele cita os profissionais. Mas minha dúvida assim, é se ele pediu isso para ele, né? Se ele pediu, porque foi genérico, pedir assim, comprova as despesas médicas. Aí o camarada entregou o recibo, aí ele vai e diz que não apresentou o desembolso. Normalmente eu tenho exigido que o fisco, ao menos, intime a apresentar o desembolso, né? Assim, nesse ponto, assim, quando ele apresenta o recibo... Tem um relatório de folha 137, que é um relatório final, que fala que não foi apresentado comprovante de cheque. Eu não sei se isso foi um rol de documentos que foram pedidos. Então, porque o meu posicionamento é assim, uma vez que o fisco intima apresentar, não cabe, assim,
do meu ponto de vista, né? Não cabe ao jogador ferir o motivo, né? Pelo qual ele, mas se ele intimou a apresentar o comprovante de desembolso, tem que apresentar. Agora, se não intimou, né? E dizer que o camarada não apresentou o comprovante de desembolso, fica... Eu estou imaginando aqui o processo, é muito excessivos, né? A intimação que eu achei aqui, ela é bem genérica. Genérica, né? Mas eu acho que é só assim, só para a gente lembrar que o recurso da Fazenda tem como objeto isso, que a única prova capaz seria, de fato, o efetivo desembolso, né? Mas assim, nesse ponto eu escolho, assim, seria se fosse intimado, né? Apresentar. Se não for intimado, esse juiz é da autoridade fiscal, né? Ele vai definir qual é a prova capaz, né? Se ele entender que não foi capaz, tem que intimar a apresentar, né? Aquilo que ele entende que é o suficiente. Né? É muito excessivo. A DRJ não fala nada no acordo da DRJ? Pode ser que fale, né? Às vezes eles falam no relatório, alguma coisa. Eu não me recordo de ter expressamente falado que ele foi intimado a apresentar, só fica naquele debate mesmo da ausência de comprovação. Deixa eu ver se ele foi intimado. Eu não tenho aqui. Sim, eu deveria ao menos ter, porque dentro da linha que eu sustento, assim, de que esse juiz é da autoridade fiscal, não dá para a autoridade jogadora dizer, não, só esse aqui é o suficiente, isso aqui não é o suficiente. Ele tem que... Nesse caso, o acórdão recorrido, ele falou, olha, o recibo para mim é o suficiente. Aliás, não falou isso, mentira. O acórdão recorrido falou, o recibo por si só não é suficiente. Se a autoridade fiscal, ela pode pedir outros elementos. Analisando os elementos que o contribuinte trouxe, estou concluindo que houve a comprovação da efetiva prestação do serviço. O acórdão paradigma é que fala que essa comprovação só pode ser dada por meio do efetivo pagamento. Então, aqui também, essa questão dele ter sido intimado ou não a apresentar, eu acho que a gente também já não é o objeto do... A gente não está debatendo se ele só poderia lançar a partir dessa intimação, entendeu? Porque a imputação fiscal é... Porque é estranho, assim, se a comprovação se dá somente por efetivo pagamento, né, e os casos em que a DRJ aceitam o recibo, o mero recibo, né, a observação mesmo, em algumas circunstâncias, dependendo do valor, dependendo da ocupação da pessoa, ela aceita o recibo. Então, estaria... Na verdade, o voto é meu, o acordo recorrido fez a valoração das provas, né? Então, não há nenhuma divergência com tese de que a Fazenda pode requisitar elementos adicionais, etc. Tanto que o voto é meu, eu digo o que eu digo ainda hoje, que a Fazenda pode considerar das circunstâncias, solicitar, etc., etc., e aí justifico, isso deve ter sido o resultado do debate na Câmara, que, consideradas circunstâncias especiais, estaria comprovada. Eu vejo até dificuldade de conhecimento, eu não sei exatamente o que diz. Assim, porque o paradigma exatamente diz que somente, não é? Ficou claro, então, o conselheiro Mário divergiu, o conselheiro Ana Cecília já votou, né, com a relatora, não é isso? Foi uma dúvida ou a gente estava já... Desculpe, eu me perdi. Desculpem. Ou era uma dúvida que você... Eu tinha uma pergunta para a Rita, né? Ok. Então, nós falamos no Mário, foi isso? Eu acho que foi, presidente. Posso continuar, Maurício? Você já tirou a dúvida? Sim. A conselheira Ana Cecília já votou, né? Já votou com a relatora, foi isso? Foi a relatora. Então, é porque eu comecei a olhar o processo e acabei também me perdi na tomada dos votos. Conselheiro Maia, conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator, quer dizer, como foi uma valoração, eu já tinha feito a valoração, não concordo com a tese, né, do paradigma. Eu só estou em dúvida, eu só sou impedido de relatar, né, mas não sou impedido de votar. Não, é só de relatar. Exatamente.
Certo. Senão aqui um monte de gente ia sempre... Exatamente. Mas na hora dá uns brancos assim, a gente... É relator aqui, né? Relatar aqui um que você tenha relatado. Conselheiro João Vitor. Estava ligando o microfone aqui. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. Conselheiro Maurício. Assim, como eu falei antes, né? Assim, o paradigma, ele está falando uma situação em que eu discordo dela, assim, não é o único meio de prova, né? Assim, a autoridade fiscal entendeu que está aprovado, se ela intimou para apresentar o comprovante de pagamento, aí sim tem que cumprir a estimação. Então, eu vou acompanhar ela pelas conclusões, na medida em que eu não identifiquei no processo intimação da autoridade fiscal nesse sentido, para que fosse demonstrado o desembolso com relação a tais despesas, né? E aí, o paradigma não se alinha, pelo menos o que eu defendo, que esse juízo de mérito tem que ser pela autoridade fiscal. Você não se alinhar ao paradigma é uma coisa, tem que ver o voto da... Então, não necessariamente a pessoa pode, uma coisa para o conhecimento. Sim. É um voto. Eu estou justificando também pelo fato que o fiscal não tem intimado, né? Ele não intimou a comprovar o desembolso. Então, dizer que não foi comprovado, né, sem apontar, apresentou como cheque, né? Você intimou para isso, né? Então fica complicado também manter o lançamento nesse ponto, né? Eu vou acompanhar a relatora para as conclusões, presidente. Certo. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Também voto todo mundo, né? Alguém pode votar? Não. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso, e no mérito por maioria, né? Mário, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Mário, que ele deu provimento, E aí, então, os conselheiros João Vitor, quem mais? João Vitor e Maurício, só que vou voltar para as conclusões? Né? João Vitor, não é isso? E Maurício votaram pelas conclusões. Certo. Depois viria aqui um recurso de minha relatoria, o contribuinte Rogério Leão de Vasconcelos, que eu tive que tirar de pauta, já tinha até feito tudo, e feito o voto, e tudo, só que aí, na hora de revisar, eu vi que tinha um problema no disparo de admissibilidade, embora tenha sido dado um segmento parcial, e entendendo-se que a parte que tinha sido negado segmento tinha sido, não caberia agravo, e aí, então, não se deu ciência para o contribuinte, certo? E aí eu retirei para fazer despacho, saneamento, porque isso não importa. Não importa. Tem que ser, se for parcial, sempre tem que dar ciência para a parte, e depois, se vai ter ou não vai ter agravo, isso aí já é outra coisa. Mas tem que se dar ciência, sim, até para que se saiba o que está em julgamento aqui na Câmara Superior, né, daquele recurso que foi recurso. Então, eu retirei. Depois, tem, então, Rosemary Castro da Silva. Vocês querem continuar ou querem interromper? Vocês querem continuar? Esse é um pouquinho grande. Pode seguir, presidente. Eu optaria por almoçar e a gente vai. Esse processo os dois aqui, né? Os dois aqui são. Já estou dizendo que eu não gosto de simplificar quando a coisa não é simples, mas aqui eu estou dizendo que vai ser complexo a gente precisa de atenção e fazer isso antes, assim, do almoço. Eu acho um pouco... E a parte da tarde está bem tranquila, né? Tá. Então, olha, vamos, então, interromper a sessão aqui. Paramos no número 58, né, que foi retirado de pauta por mim mesmo, por causa para fazer esse saneamento.
E aí, então, retornamos às 14, pode ser? Às 14 horas, e aí, se precisar, aí a gente segue um pouquinho mais, tá certo? Já almoçado, já alimentado, né? Tá bom? Então, gente, olha, boa tarde para todos, bom almoço. Eu peço, então, por favor, ao apoio que pode interromper a gravação, por favor.